E para dar uma movimentada no Rebodunk aqui nessa off-season, até a gente começar a temporada de 2022, hoje, sem dúvida, esse é o episódio mais polêmico da história até então aqui do Rebodunk. A gente vai falar sobre, para mim, quem são os top 4, os 4 jogadores mais subestimados que estão jogando ainda hoje na NBA. E aí você vai falar, na hora que eu começar a falar os nomes, a gente vai começar. Ah, não, esse aqui nada a ver, esse jogador joga muito, como que você tá falando que é superestimado? Eu não tô falando que algum jogador dessa lista é ruim, é óbvio que não. Eles são jogadores muito bons. Mas por que eles estão nessa lista? Porque a expectativa em cima desses jogadores, ou seja, o que todo mundo esperava, o que os times esperavam, que eles iam entregar, não tá correspondendo assim tanto. Mas é lógico que eles são bons. E para deixar isso claro, antes de falar por que eles estão, cada um desses jogadores está na lista, eu vou mandar rapidinho aí a história deles na NBA. Mas vamos parar de enrolar e vamos lá para a lista direto dos 4. E em quarto lugar e o último colocado aqui da lista, você já deve estar achando que eu tô doido, mas eu vou explicar. Aguenta aí. Kawhi Leonard na quarta posição. O Kawhi jogou por 3 times, ele jogou pelo Spurs, depois o Toronto Raptors e agora ele tá no Los Angeles Clippers. Foi a 15ª escolha do draft de 2011, 5 vezes All-Star, 5 vezes All-NBA, uma vez campeão de roubos de bola, 7 vezes no All-Defensive Team, foi 2 vezes Defensive Player of the Year, jogou 3 finais da NBA e 2 vezes ele foi campeão no ano de 2014 com o Spurs e no ano de 2019 com o Toronto Raptors. E as 2 vezes que ele foi campeão, ele foi MVP das finais. E o Kawhi, que tá indo pra sua 11ª temporada da NBA, vocês devem estar pensando, meu, você é maluco? Como que você tá colocando o Kawhi numa lista de superestimado? Jogador que tinha uma expectativa muito grande, o cara foi 2 vezes MVP. Olha só o que a gente acabou de falar. E eu vou explicar. Por isso que ele tá no 4º lugar dessa lista. Pra mim, o Kawhi é muito superestimado na liga, porque sempre se imaginou pra cima do Kawhi um jogador que você consegue construir todo o time em volta dele. Ou seja, um jogador que ia liderar o time, ia melhorar os jogadores do lado dele, ia dar um gás ali, ia dar uma liderança mesmo pros novatos, ia ser todo um jogador ali líder mesmo. Como a gente vê, por exemplo, no LeBron, do meio pro final da carreira ali, o Kobe também foi assim, o Chris Paul é desse jeito, melhora as pessoas do lado. Então a gente esperava muito que o Kawhi ia ser esse jogador, porém ele não é. Você já deve ter visto ele dando entrevistas, ele é muito na dele, ele é muito apático até algumas vezes no jogo. O Kawhi vai ali, faz o papel dele muito bem, lembra que eu falei que são jogadores bons? O Kawhi vai ali, faz o papel dele, os pontos, é muito bom na defesa, e só. Então por isso que ele tá nessa lista de superestimado, porque a gente esperava muito mais dele, até porque pelas qualidades dele, ele ser um líder da franquia, assim como ele é no Clippers, foi no Toronto Raptors e também foi um pouquinho no começo da carreira no Spurs, só que tinham outros grandes jogadores ali, de Ginobili, Tim Duncan, Tony Parker na época, então ele era um pouquinho, e mesmo assim ele foi MVP daquela final. Então por isso se criou muita expectativa em cima do Kawhi. Mas ele é o cara que entra em quadra, faz o papel dele e já era. Ele não é o cara que melhora os novatos, não é o cara que mostra ali toda a sua emoção dentro de quadra. Ele entra de um jeito e sai do mesmo jeito. Ele fica aqui, ó. Por isso que ele tá em 4º lugar nessa lista. E pra quem não me conhece, eu sou o Moa, e se você não é inscrito aqui no Rebodunk, clique no botão aqui embaixo, se inscreva para ficar sempre ligado quando a gente lançar episódios novos e para dar uma força aqui pra gente do Rebodunk. Em 3º lugar, você também já tá achando que eu tô mais doido ainda, né? Botou o Kawhi em 4º, agora em 3º lugar, Russell Westbrook. Sim, o Mr. Triple Double tá na 3ª posição. O Westbrook jogou aí por 4 times na NBA, ele começou no OKC, depois foi pro Houston Rockets, Wizards e agora ele foi pro Lakers. O Westbrook foi a 4ª escolha do draft de 2008, 9 vezes All-Star, 9 vezes All-NBA, 2 vezes campeão de pontos, 3 vezes campeão de assistências. Ele foi MVP da temporada regular na temporada de 2017 e ele chegou uma vez à final da NBA só, que foi no ano de 2012 com o OKC, e eles perderam para o Miami Heat.
E o Westbrook é incrível, né? Já vou começando elogiando, porque é lógico, nas últimas 10 temporadas, ele terminou 6 temporadas com o maior número de triple-doubles por temporada, ou seja, das últimas 10, em 6, ele foi o que mais fez triple-double. Ainda um detalhe, na temporada de 2017, que ele foi o MVP, ele fez 42 triple-doubles nessa temporada. Lembra que a gente tem 82 jogos, então mais da metade dos jogos ele terminou com triple-double. Além disso, ele ainda terminou 4 temporadas da NBA com média de triple-double. Mais de 10 pontos, mais de 10 rebotes e mais de 10 assistências. Essas 4 temporadas foram 2017, 18, 19 e a última temporada de 2021. E o Westbrook indo para sua 13ª temporada agora pelo Lakers. Por que que ele tá nessa lista? E é óbvio, né? Ele tá nessa lista pela crítica que todo mundo faz ao Westbrook. Um cara até representa esse número de triple-doubles. Apesar dele ter 2 dígitos de assistência, sempre se criticou o Westbrook dele ser um cara que busca muito o número individual. Assim como o Kawhi, a gente comentou, um cara que não melhora os jogadores em volta dele, o Westbrook é a mesma coisa. Principalmente na última temporada, apesar dele ter terminado com uma média de triple-double no Wizards, se você só olhar os números, você vai achar que eu tô doido. Mas se você assistiu os jogos do Wizards, você via que realmente essas assistências que ele dava eram em momentos do jogo que já não tava importando tanto. Era em momentos ali nada a ver. Não era em momentos cruciais do jogo que ele tirava o arremesso dele para dar uma assistência realmente, até pelo nome, para um jogador que estava melhor posicionado na quadra em relação a ele. É lógico que uma vez ou outra acontecia isso, mas na maioria das vezes não. E essa é a crítica ao Westbrook, um cara que muito ligado a números individuais, só que o que se espera de um cara desse? Você vê as estatísticas, vê tudo triple-doubles e fala, nossa, foi MVP, não sei quantos triple-doubles. O cara, a gente espera ele ter vários títulos da NBA e melhorar todo mundo em volta. E não foi isso que aconteceu. Ele tem chance ainda, é lógico, né? Assim como o Kawhi na 4ª posição. O Kawhi já foi 2 vezes campeão. O Westbrook ainda não. Então o Westbrook ainda tem chance agora com o Lakers de levar o primeiro título e mudar um pouquinho esse estigma, né? Essa coisa que todo mundo vê dele, que é um cara que só busca número. Em segundo lugar, Paul George. O Playoff P tá na 2ª posição aqui do nosso ranking dos mais superestimados. Ele jogou em 3 times, ele começou no Pacers, foi pro OKC, inclusive jogou com o Westbrook e agora tá no Clippers, que inclusive tá jogando com o Kawhi, que tá nessa lista também. Ele foi a 10ª escolha do draft de 2010, 7 vezes All-Star, 6 vezes All-NBA Team, 4 vezes All-Defensive Team, 1 vez campeão de roubos, 1 vez Most Improved Player, que foi em 2013, chegou 3 vezes à final de conferência, esse foi o máximo que o Paul George chegou. Em 2013 e em 2014 ele chegou pelo Pacers e perderam para o Miami Heat. E em 2021, que foi o último ano que ele tá no Clippers, ele chegou à final da conferência contra o Phoenix Suns. E o Paul George tá indo aí para sua 12ª temporada da NBA e é aquela coisa, né? O Playoff P, esse é um dos maiores, por isso que ele tá na 2ª posição. É um dos maiores jogadores que a gente superestimou. Você que assistiu basquete na época que ele tava no Pacers, principalmente nessas 2 finais de conferência que o Pacers chegou, 2013 e 2014, acabaram perdendo as 2 pro meu Miami Heat do Big Three de Chris Bosh, Dwayne Wade e LeBron James. Vendo o Pacers jogar aqueles anos e vendo a atuação do Paul George nos seus primeiros anos ali da NBA, você falava, meu, esse cara vai levar o Pacers ou outro time para outro nível. Olha só o nível, acabou de chegar na NBA, olha o nível que esse cara já tá jogando. E ele tava liderando o Pacers para essas 2 finais de conferência. Depois, no OKC ele acabou indo, foi um terror. Ele foi ali junto com o Westbrook, depois que o Kevin Durant foi embora pro Golden State Warriors e foi um desastre. E agora no Clippers, até que a temporada passada de 2021 agora, que chegou na final da conferência de novo, o Paul George mandou muito bem. Mas na temporada anterior de 2020 ele foi muito criticado, inclusive até esse apelido dele de Playoff P veio daquela época de 2013 e 14 com o Pacers. E aí essa é a descrição clara de um jogador superestimado. Foi-se criada uma expectativa muito grande
e ainda não correspondeu, tanto que o Paul George nunca chegou numa final da NBA e também não foi campeão. Vamos ver, ele continua no Clippers, Kawhi renovou também com o Clippers, vamos ver se eles conseguem aí. Mas a vida do Paul George tá muito mais difícil do que no caso do Westbrook, que a gente comentou que tá no Lakers. E agora, meu Deus, lá vai vir chuva de críticas, eu sei, mas vocês vão me entender. Primeiro lugar, jogador mais superestimado da NBA, na minha opinião, Kyrie Irving. O Kyrie jogou por 3 times, tá jogando, né, por 3 times da NBA. Ele jogou no Cleveland, o time que ele começou, depois ele foi pro Boston Celtics e agora tá no Brooklyn Nets. Ele foi a primeira escolha do draft de 2011 pelo Cleveland, 7 vezes All-Star, 3 vezes ao NBA Team, foi Rookie of the Year no ano que ele entrou, chegou 2 vezes à final da NBA, nos anos de 2016 e 2017, ambas com o Cleveland. Inclusive a final de 2016 foi aquela que daquele arremesso lindo que ele fez pra cima do Stephen Curry no jogo 7, foi a virada do Golden State ganhando de 3-1 e o Cleveland acabou virando pra 4-3 essa final, e ele foi uma vez campeão, que foi em 2016. Então só chegou à final 2 vezes e foi uma vez campeão só. E o Kyrie Irving, que entrou na NBA aí no mesmo draft do Kawhi, indo também para sua 11ª temporada, a coisa clara que representa o Kyrie tá nessa primeira colocação é o ego do tamanho do mundo que ele tem e as doideiras dele fora de quadra, que ele some do time e volta pro time. Mas essa questão do ego dele pra mim é o mais importante. Outra questão do Kyrie é a questão dele ser um armador que não melhora os jogadores em volta. Ele é um armador muito pontuador. Na época até que ele tava no Cleveland, o LeBron levava a bola muitas vezes para dar espaço pro Kyrie, dar os seus dribles. E lembra, né? O Kyrie Irving é um ótimo jogador, não tô falando que ele é ruim, ele tem um handling ali, um dos melhores da NBA, só que por ser amador, ele acaba sendo muito pontuador, então ele acaba não melhorando as pessoas em volta, e isso traduz muito do tamanho do ego dele. A gente lembra, 2016 o Cleveland foi campeão, 2017 o Cleveland perdeu pro Golden State na final. O que o Kyrie Irving fez? Em vez dele continuar no Cleveland, tava com o LeBron, tinha um timão, aquele time do Cleveland. Em vez dele continuar no Cleveland, ele falou, eu não quero ficar na sombra do LeBron, eu quero ser a estrela principal de um time. Ele foi pro Boston, e foi um terror, um desastre. Exemplo de o Jason Tatum e o Jaylen Brown jogaram muito mal a época que o Kyrie Irving tava no Boston. Depois que eles saíram, magicamente, esses 2 jovens jogadores começaram a aparecer. Tanto que eles ganharam mais minutos. E outra coisa que também, lembra que eu acabei de comentar? Kyrie Irving não melhora os jogadores do lado dele porque ele tem um ego muito grande. E tem toda essa questão psicológica do Kyrie Irving falando questão de ego. Então por isso que pra mim ele é o jogador mais superestimado da NBA. Se criou uma coisa em volta dele pelo handling dele ser muito bom, por ele ser muito pontuador, é lógico, e por ter ganhado em 2016 o título com o Cleveland. Fora que a defesa do Kyrie Irving não é lá essas coisas. Ele não é péssimo, mas também não é tão bom assim também. Por isso que ele é o mais superestimado pra mim. Eu vou deixar mais 2 vídeos pra você continuar aqui no Rebodunk. Se você chegou até aqui, gostou desse episódio, clica aqui no botão gostei pra fazer que esse vídeo chegue cada vez a mais pessoas. E clique no botão aqui, se inscreva também no Rebodunk pra dar uma força pra gente e ficar ligado quando a gente lançar novos vídeos. Então é isso, valeu, falou!